a gente está aqui para gravar mais um podcast de comemoração os 38 anos do Messias. A gente está aqui com um convidado muito especial, o Evandro, um ex-coordenador aqui da escola, e a gente teve a sorte de pegar ele assim nos anos de 2023 até 2024. Foi um curto. Foi antes, 2023 eu saí daqui. Final, eu saí no meio do ano de 2023. Bom, Evandro, a gente queria saber, né, qual foi o período que você trabalhou aqui na escola? Vamos lá, eu desde o princípio, eu entrei aqui em 1995, tá? Aqui a escola era uma escola padrão, chamada Padrão. Tinha 3 períodos. De manhã era ensino fundamental, hoje a gente chama de anos iniciais, mas era da 1ª à 4ª série. À tarde era da 5ª ao 9º e ensino médio à noite, né? Eu vim para cá, que na verdade eu não queria vir para cá. Foi obra de destino, obra de não sei o que, de uma força maior, que me fez vir para cá. Não sei se eu vou entrar em outras perguntas, mas enfim, eu vou falar. Aí eu comecei como professor, trabalhava com ensino fundamental à tarde, e ainda estava na faculdade, estava no meu último ano de faculdade. E depois fui ficando. Em 2005 e 2004 eu me efetivei no estado, me tornei professor efetivo, porém me efetivei numa outra escola chamada hoje Rita de Cássia. Porém eu era coordenador aqui. Nesse mesmo ano, 2005, eu virei coordenador do ensino médio dessa escola, então eu era coordenador no noturno. Então eu continuei nessa escola durante muito tempo. 2 anos depois eu pedi remoção e vim para cá. E aqui eu fiquei até 2023. Né? Fui professor, né? E coordenador pedagógico. E na PEI eu fui coordenador geral, né? Que a gente fala. A gente queria saber o que motivou você a ser professor. Essa é uma boa pergunta, porque assim, na verdade, eu acho que foi um empurrão da diretora que trabalhava aqui. Porque quando eu vim para cá, a gente vai lá para 1995. Em 1995 eu estava ainda na faculdade. Eu tinha feito alguns estágios em museu, então fui trabalhar com pesquisa na área de história. Trabalhei no Museu da Cidade durante acho que uns 3 anos, com pesquisa histórica, montagem de exposição, monitoria, um monte de coisa assim. E eu, para ser sincero, eu não me via capaz de dar aula. Eu falava que eu não era capaz, eu falava até que eu era burro. Eu falei, não, eu sou muito burro, eu não sou capaz, eu tenho vergonha, como que eu vou falar lá na frente? O que eu vou falar para os alunos? Eu não tenho capacidade, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz daquilo. Então eu fugia da ideia de ser professor, porém o meu curso era para ser professor. Aí na faculdade eu tinha uma professora que dava aula para mim de História do Brasil e outras disciplinas, que chamava Mirza, ela chamava Mirza, chama ainda até hoje, né? Ligado ao turismo, coisa do gênero. Ela tinha um marido dela que trabalhava aqui, ele chamava Ângelo, ele foi professor de história aqui antes de eu chegar. Ela falava assim para mim assim, Evandro, você não quer dar aula? Lá tem uma escola, que é a escola padrão, uma escola muito boa, é uma das 10 melhores. Você vai adorar dar aula lá. O meu marido está exonerando do estado, está precisando de professor lá. Eu falei, não, tá bom, professor, eu vou. E não vinha. Aí no outro dia ela falou assim, você foi lá? Eu falei, não, professor, mas eu vou. No outro dia ela, você foi? Não, mas eu vou. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu não quero, eu não vou, acho que eu não vou conseguir nunca ser professor na vida. O que ela está insistindo, meu Deus do céu? Isso é minha professora da faculdade. Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, não vai dar certo, né? Porque eu acho que não vão me escolher, não vão querer que eu dê aula. Aí eu vou embora e falo para minha professora assim, olha, não deu certo. E a gente segue feliz, eu vou fazer outra coisa. Aí eu vim aqui na escola. Em 1995, acho que era maio de 1995. Aí eu vim aqui na escola, quem era a diretora é a Eliane Trevisan. A Eliane, na sua formação professora de História também, tal qual eu sou, ela me recebeu, ela falou assim, eu vim aqui para ver umas aulas, não sei o que tem. Eu falei assim, entra aqui, na mesma direção que é hoje. Ela me colocou sentadinho, começou a conversar comigo, falou da escola, falou disso e daquilo, falou assim, vamos dar uma volta para conhecer a escola. Eu falei assim, vamos. E eu doido para acabar logo eu ir embora, porque eu não queria ser professor. Aí ela deu uma volta comigo, ela subiu a escada, fui lá pro piso de cima, foi naquela primeira sala lá da ponta de lá, eu não sei que número que é aquela sala.
1 é a 2, é a sala de cá, do lado direito aqui, a primeira do lado direito. É salão. Sala 1. Então era a sala 1. Lá tinha os alunos, na época, a 7ª série, hoje seria o 8º ano, né? Tava todos eles quietinhos, aí ela entrou e falou assim, olha, eu vou te mostrar uma sala de aula. Eu falei assim, tá. Aí ela entrou, foi me empurrando, falou assim, entra aqui, vou te mostrar uma sala de aula. Aí eu entrei, ela olhou e falou assim, ó, aqueles ali são alunos. Você viu como eles são? Eu falei assim, vi. Aí ela deu um tapinha nas minhas costas, deu um sorriso pra mim e falou assim, parabéns, eles são seus, e saiu correndo da sala. Aí eu fiquei parado, aí aqueles alunos fizeram assim pra mim, assim. E eu olhava pra eles olhavam pra mim, tudo. Foi assim, alguns segundos que pareciam uma eternidade. É uma coisa muito louca, porque assim, aí eu conversava com a minha consciência conversava comigo. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Eu pensava, sem preparar nada, sem estar preparado, porque eu não ia dar aula. Aí minha consciência falou assim, seu bobo, seu tonto, você não é de história? Fala de história. Aí comecei a abrir a boca. Resultado, foram quase 27 anos falando de história. Começando querendo. Foi assim. Aí depois eu fui me apaixonando, aí eu descobri que aquilo que eu não queria ser na minha vida foi a coisa que hoje que eu mais quero ser na minha vida. Que se eu pudesse nascer, morrer, nascer de novo, eu ia querer ser professor. Que legal, então desde assim, né? E eu já fiz muita coisa na minha vida, mas assim, eu já pensei em sonhar em ser tanta coisa na vida. A única coisa que eu não sonhei é ser professor, porque o aluno que eu fui também. Eu não fui muito boa coisa. Mas hoje eu falo assim, se eu pudesse voltar à vida novamente, eu escolheria ser professor hoje. Ser professor, porque lidar com pessoas é a coisa mais fantástica do mundo. É a coisa mais linda. Depois que você deu a primeira aula, como foi? A primeira aula foi catastrófica, porque assim... Mas depois eu comecei a ter um pouco mais de consciência. Aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre o Evandro. O Evandro antes de faculdade, antes disso. Porque assim, a minha origem familiar é muito humilde. O meu pai e minha mãe foi boia fria em plantação de cana. Então eles não estudaram até a 4ª série, no máximo segundo aninho, né? E eu era um aluno que eu estudava, mas eu não era muito de estudar. Eu nunca gostei de estudar no final de semana, então assim, eu não estudava, eu brincava muito, eu acho que eu tinha alguns problemas porque eu não parava sentado. Eu sou tipo daquele aluno que muitas vezes o professor até tira para fora, mas eu sempre fui muito educado, graças a Deus. Então assim, aí depois, quando eu fui fazer a faculdade, quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a pensar na minha vida, como eu fui como estudante, como era a minha escola. Eu falei assim, Deus, eu quero fazer tudo diferente daquilo que eu vivi e que eu tive. Porque assim, quando eu estudei, era diferente o ensino, né? A gente vivia sob um regime ditatorial, militar, então a gente não podia falar, a gente não podia isso, não podia aquilo, era muito castigo, muita punição. E assim, eu falava assim, eu não tinha professor para conversar, não tinha professor para trocar ideia, não tinha professor para aconselhar, para até perguntar se está bem, nunca tive isso. Então meus professores eram muito assim seco, era isso ou aquilo. Eu tive professores que não eram tão bons, mas assim, não era tão bom. Depois a gente vai percebendo e fala assim, puxa, eles podiam dar um pouco melhor. Então quando eu comecei a dar aula, eu comecei a pensar assim, eu quero fazer tudo aquilo que eu não tive. Então eu comecei a mudar algumas coisas. Aí eu fui dar a prova, por exemplo, para essa 7ª série. Eu dei uma prova assim, nossa, eu achei maravilhosa, né? Foi um desastre, assim, porque os alunos foram muito mal. Porque eles eram acostumados, por exemplo, a decorar coisas. Então, por exemplo, você tinha um livro didático, o que foi o sistema feudal. Então, quando você ia dar uma prova e você tentava fazer com que eles começassem a pensar, refletir sobre aquilo, eles faziam o quê? Eles decoravam, então eles reproduziam aquilo que o livro didático estava dizendo. Eu não queria isso. Eu queria que eles pensassem, refletissem, criticassem, ou relacionassem uma coisa com as outras. Eu falei assim, gente, eles não sabem escrever, eles não sabem pensar. Eu falei assim, não, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente, principalmente a escrita. Porque eu dava uma prova com 5 questões.
eram 4, todas dissertativas, nenhuma era objetiva, né, com alternativa. Aí a última eu colocava uma pergunta muito pessoal, mas relacionada à disciplina de história. Por exemplo, eu falava sobre Revolução Francesa e Iluminismo, aí eu colocava sobre, por exemplo, sistema prisional, né, porque eu falava, na França revolucionária, lá no Iluminismo, os iluministas não acreditavam que a prisão poderia consertar ou mudar, transformar, se não fizesse algo diferente, e não tão diferente do que é hoje o sistema. Aí eu perguntava, o que você acha disso, expõe a sua opinião. Aí eles, obviamente, eles podiam pegar aquilo que a gente estudou e trazer para os dias atuais. Então eu fazia isso. Aí eu percebi que eles tinham dificuldade de escrever, de expor as ideias, de colocar ali o que eles pensavam. Aí eu falei assim, não, então eu vou ter que trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar com redação também. Aí eu comecei a dar redação para os meus alunos. Aí eles no começo eles falaram, mas é de professor de português. Eu falei, quem disse que é só de português? Eu acho que a gente tem que treinar a escrita, eu acho que a gente tem que treinar o pensamento, treinar um monte de coisa. Sim. Aí eu passei isso para eles, aí assim, aí foi melhorando, aí eu fui trabalhando em cima disso. Depois chegou um momento que quando me chamaram para ser coordenador, eu pensei assim, será que eu tenho cacife para ser? Aí eu comecei a pensar por outro lado, falei assim, cara, se eu ajudo como professor a minha turma, será que eu não posso ajudar muito mais sendo coordenador? Ou seja, eu só tenho 3 salas, mas como coordenador eu tenho 15. Será que eu como coordenador não posso ajudar muito mais aluno, muito mais professor? Porque o meu perfil é de ajudar. Tá? Ajudar. Então assim, aí eu virei coordenador. Como coordenador, você acha que tipo assim, a interação que você tinha com os alunos diminuiu ou continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. Porque primeiro que eu acho assim, primeira coisa é o perfil. Primeiro você tem que ter perfil. Por exemplo, você vai escolher uma profissão. Você tem que escolher uma profissão do qual o seu perfil, por exemplo, te leva para aquilo. Você vai escolher uma área, por exemplo. Eu gosto mais de exatas, eu gosto mais disso. Então é o seu perfil. Mas também como pessoa também tem um perfil. Tem pessoas que não têm perfil para ser coordenador, por exemplo. Porque coordenador não é fácil. É muito difícil. Porque assim, eu falo que é mais difícil do que ser professor. Porque quando você é professor, tá você e sua turma. Aquele universo é seu. Aquele espaço mágico é teu. É só seu e dos seus alunos. Você interage com eles. Quando você vira coordenador, aquele espaço aumentou. As diferenças aumentaram. Os problemas aumentaram. As dificuldades aumentaram. Então assim, era muito maior. Aí eu pensei assim, eu acho que eu posso ajudar muito mais pessoas. Essa sempre foi a minha vocação. Mas é muito de perfil. E apesar que a gente pode trabalhar isso. Por exemplo, o que eu falava? Eu não sei dar aula, eu não vou ser um péssimo professor, eu acho que eu não tenho tenho vergonha, tenho timidez, tenho tudo isso daí. E o que a vida me mostrou? Eu era capaz de um monte de coisa, e a gente você entende? Então, mas é uma questão também de perfil e trabalhar perfil. Mas uma coisa é simples, é básica. Ser professor, trabalhar em escola, você tem que gostar de gente. Sim. Se você não gostar de gente, não é o lugar para você. Você tem que procurar um outro tipo de trabalho. Sim. Qual foi a sua trajetória mais marcante na escola? Mais marcante? Eu acho que a minha história aqui, a minha vida é cercada de vários momentos, assim. Teve momentos bons e momentos não tão bons, assim. A escola, ela passou por muitas transformações ao longo do tempo, desde que eu entrei aqui. Quando eu entrei aqui, essa escola, volto a repetir, ela era uma escola padrão, era difícil estudar aqui, não tinha vaga para ninguém, era concorrido, tinha fila de espera, era uma coisa assim que vocês não imaginam, era surreal. Eram 15 salas cheias dos 3 períodos, era uma coisa assim que você falava assim, nossa, é uma escola que todo mundo procura, e de fato era. E aí eu fui vendo essa escola ir mudando com o passar do tempo, mas mudando em relação de políticas que foram acontecendo, mudanças na educação, algumas coisas vieram para ajudar, algumas coisas nem tanto. Então eu vi que a escola foi passando por muita transformação. Eu vi o auge dessa escola, mas também já vi o lá embaixo dessa escola, até quando a gente decidiu e a gente pensou em mudar para a PEI. Quando eu estava aqui, a gente pensou. E eu até pensava, eu acho que transformar ela em período integral talvez seja a salvação dessa escola, porque ela ia para um caminho que eu não sei qual que era.
entendeu? Aí, assim, vários marcantes, sim. Eu acho assim, o período que eu mais gosto é a formatura. Formatura eu gosto muito, e assim, quem me vê sempre, por exemplo, eu vou sempre de terno. Eu já falo, nossa, você veio todo chique de terno. Eu falo assim, eu tenho que valorizar aqueles que merecem ser valorizados. Quem é aqueles que são a estrela do dia, ou da noite, ou do momento. Quem é? São os alunos. Então eu sempre gosto da formatura, porque ela também me emociona muito. Porque você vê um caminho seguindo. Você vê aquele que passou pela tua vida indo embora. Por exemplo, eu fiquei muito tempo aqui, quase 27 anos aqui. Então, o que você pensa? Quantos passaram por mim, de lá, por exemplo, do 6º ano, que seria a 5ª série, até o 3º? Quantos eu vi crescer do meu lado? Até hoje, hoje mesmo encontrei com vou falar menino, mas já não é mais menino, é um homem formado, um pai, inclusive de um aluno que deve estar no 6º ano aqui. Encontrei com ele, porque eu dou aula em outra escola, saí, passei, ele me encontrou, ele até falou, não, eu vou lá no Messias hoje. Então, assim, a formatura para mim é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que é a concretização de um sonho do aluno, de um sonho nosso. Eu acho que a gente como missão, não é nem com missão, não sei se é missão, função, mas tem uma coisa que é muito pessoal. Eu acho assim, eu fico feliz quando eu vejo o aluno se formando. E quando aquilo chegou a um ponto, se concretizou, está indo. E eu não vejo como despedida, eu vejo sempre como até logo, até breve, quem sabe a gente se vê. Mas eu sempre entendo assim, que é o momento que valeu a pena. A sua decisão de dar aula, a sua decisão de ficar, a sua decisão de ajudar, a sua decisão de escutar, de aconselhar. Então eu acho que isso tudo é aquele momento que vale a pena, que dinheiro nenhum tira. Não tira. Então a gente precisa de dinheiro? Precisa. Ninguém é bobo. Mas tem coisa que vai além disso. Com certeza. Que é ver o outro ser humano triunfar. Dizem que o professor é o único que fica feliz com o sucesso do outro, e é verdade. Então, assim, eu acho isso fantástico, acho que vale a pena. Então, para mim, o momento mais marcante de uma escola da minha trajetória foram as formaturas. E outras coisas tantas que essa escola já apresentou. Sim, com certeza. Se eu estiver falando demais, vocês falam. Já falei para vocês. Aqui, antigamente, quando eu entrei aqui, antigamente, em 1995, aqui tinha festas assim que era... Vocês nem imaginam. Eram festas grandiosas aqui. Mais de 2.000, 3.000 pessoas visitando a escola. Feira de ciências e feira cultural. A gente chegou a fazer 2 feiras culturais aqui, que era assim, surreal. Vinha ônibus de outra escola. Nossa, eu tô falando pra você, era uma coisa... Não, sim, porque assim, aí, o que acontece? Tudo é uma questão assim. Você vai trabalhando, você começa, dá pra gente, vamos fazer, daí você vai concretizando, daqui a pouco você pode perceber que aquilo vai crescendo, vai tomando um formato muito grande. E as feiras culturais, as festas juninas aqui, chegou um ponto, por exemplo, que não dava para ser dentro da escola, vazia na rua, era mais de 3.000 pessoas. Feira cultural era 2.000 pessoas visitando a escola, ônibus de outras escolas vindo visitar. Era coisa assim, grandiosa, o auge do auge dessa escola. E a partir disso, de todos os anos que você estudou aqui, trabalhou aqui. Mas também o professor estuda quando precisa. E de todos os anos que você viveu aqui, qual foi as principais mudanças que você percebeu ao longo desses anos? Algumas, por exemplo, eu acho que doeu muito quando fechou o fundamental aqui, os anos iniciais, quando o 1º e o 4º ano foi embora, porque começou assim, quando entrei tinha todo mundo estudava aqui. Aí no outro ano, quando mudaram, o 1º e o 2º aninho foram embora para o Marcelino. Só ficaram acho que o 3º e o 4º ano. Depois no outro ano, foi embora todo mundo, aí ficou só o 6º ano, seria, vou falar 6º ano para cá, é uma linguagem mais atual, tá? Mas era a 5ª série, então ficou do 6º ano para cá. O que eu percebi, por exemplo, o que a gente percebeu no começo? Essa mudança foi muito ruim. Por que foi muito ruim? Porque você tirou da escola a formação completa daquele aluno. Porque quando você pega um aluno do 1º aninho e vai com ele até o 3º ano do ensino médio, você conhece aquele aluno. Você sabe as características dele, você sabe onde você pode trabalhar, onde você pode crescer com ele. Então você tem um diagnóstico completo dele, entendeu?
Aí eu acho que quando a escola começou também a cair, foi quando isso aconteceu. Aí a gente teve outras mudanças que foram acontecendo, aí teve algumas reformas que foram acontecendo na educação, o mau entendimento de passa sem estudar, passa aprovado sem ter nota, aquela coisa toda que foi acontecendo ao longo do tempo. Eu vi muitas transformações, ao chegar a um ponto, por exemplo, que a gente teve um momento aqui difícil aqui na escola. Foi um momento quando a gente tinha invasão na escola, a gente teve um momento no noturno que era trágico, a gente brincava. Não sei se posso falar que a gente brincava, mas a gente chamava de faixa de gás aqui, porque era bomba e mais bomba. A gente tinha pessoas que invadiam a escola à noite. Pulavam um muro, invadiam a escola, tacavam fogo nos tambores de lixo, jogava perto aqui do portão de entrada. À noite era um risco, era perigoso. Aí, na época, trabalhava eu, o professor Mário, que era vice-diretor, o professor Devani, que era vice-diretor, e a Lucimere, que era diretora. Aí a gente começou a mudar a questão do noturno. A gente passou muito aperto, mas a gente conseguiu depois deixar o noturno melhor nesse sentido. Foi difícil. Teve ameaças, teve um monte de coisa assim, mas era trágico. Que terror. Mas passou. Porque eu costumo dizer que terror, escuridão, nebulosidade sempre vem com a luz. De um lado você tem o terror, do outro você tem a paz. Então a gente conseguiu construir uma escola melhor a partir daí. E foi mudando. Depois a PEI que veio também, eu acredito nisso também, que veio para melhorar e ajudar. Sim. Então eu acho no crescimento dessa escola. Então ela passou por vários momentos. E tipo assim, algum aluno, alguma turma ficou marcado assim nessa história? Porque aluno, eu tenho alguns alunos assim. Eu tenho um que hoje é um homem crescido, amigo aqui da escola, inclusive o filho dele estuda comigo lá na outra escola. Eu vou falar o apelido dele, tá? Porque é o Linguiça. Não sei se vocês conhecem. O Linguiça ele foi aluno meu na 5ª série. Até hoje ele me chama de professor. Ele foi meu aluno na 5ª série. Ele, muito brincalhão, muito isso, muito aquilo. Ele é uma pessoa que me marcou muito. Até hoje, é meu amigo até hoje. Amigo, inclusive, do antigo diretor nosso, João também. João Marcos Barbosa. Teve uma menina que chamou Gisele, que estudou no 6º ano aqui, há muito tempo atrás. Eu não vou conseguir falar qual ano que foi, se foi 2001, 2002. Depois reencontrei ela num posto de combustível, ela estava fazendo doutorado na Unicamp. Era também uma turma muito boa, muito legal. Teve um pessoal de 9º ano, numa época que Gisele, Michele, Lana, tem muitos assim, se eu falar os nomes, tem muitas pessoas que passaram pela tua vida, assim, entendeu? Muitas pessoas, como muitos professores, como muitos diretores. Eu, por exemplo, trabalhei aqui na escola com os diretores Eliana, Mara, Verinha, João, Lucimere e a Tati. Foram 6 diretores que eu trabalhei. E tirando a Mara e a Eliana, da Vera para cá, todos eu fui coordenador. E só num ano que a Lucimere que eu voltei para a sala de aula, eu estava cansado, eu resolvi voltar para a sala de aula. Aí fiquei acho que 1 ano e meio, depois voltei para a coordenação com a Tati, por exemplo. Foi isso. Então tem várias pessoas, professores, diretores, pais, amigos que marcaram, que a gente lembra. Às vezes é difícil, por exemplo, tem muitos alunos que me encontram, ou até conversam comigo, às vezes dá tchau, às vezes não é que a gente não reconhece por quê. Uma coisa, você se encontra com ele quando ele tem 11 anos de idade, depois você se encontra quando tem 30. Alguns mudam a fisionomia, assim, entendeu? Outros nem tanto. Por exemplo, eu fui aqui no posto 3 dias abastecer, aí tem um lá que foi aluno nosso aqui, ele falou: oi, professor, eu acho que eu lembro dele, mas se você me perguntar qual é o nome, aí é muita coisa para mim, tá? Porque pensa bem quantos alunos já passaram pela minha vida em 27 anos. Daqui. Milhares, assim, milhares. Então, tem pessoas assim. Qual você acha que foi o maior desafio enquanto você trabalhava aqui, que você enfrentou?
eu acho que os desafios maiores foi quando eu me tornei coordenador pela primeira vez, que eu acho que foi uma experiência nova para mim, um desafio. Tive um pouco de medo, mas eu sempre sou curioso e quero aprender. Então, assim, o medo é o medo do desconhecido, mas assim, você só mata esse medo se você conhecer. Então, o que eu fazia? Eu ia buscar. Então, eu buscava conhecimento. Sempre, por exemplo, quando eu entrei aqui, tinha um problema que acontecia com o noturno, que era flexibilizado. E aconteceu alguns erros que vinha por parte da secretaria, o que fazia? Aí eu fiquei uma semana na secretaria, aprendendo o trabalho de secretaria. Eu falei, vou aprender. E outra, eu acho que quando eu virei coordenador da PEI, quando a gente virou PEI no meio da pandemia, por exemplo, que foi um desafio muito grande. Primeiro desafio é ser coordenador geral de PEI, que é diferente de ser coordenador de uma escola regular. Tem algumas diferenças básicas. Por mais que eu tivesse 14 anos de experiência de coordenação, todo ano é diferente. E era diferente. Aí na pandemia foi pior ainda, porque era uma coordenação distante. E isso me matava. Tanto é que eu lembro que teve um momento que eu cheguei e falei para a Tati, que era a diretora, eu falei assim, Tati, deixa eu botar para trabalhar na escola. Eu fico lá na salinha, fico lá sossegado, não converso com ninguém, porque em casa não está dando certo. Eu preciso ter a rotina de estar dentro da escola. Aí eu voltei para trabalhar aqui de dentro da escola. E foi um desafio ser coordenador geral, porque era muita coisa nova, eu tinha que aprender coisas novas. Você tem que sair da sua zona de conforto, da sua acomodação, que você acaba criando, não por vontade própria, por preguiça, muitas vezes acontece mesmo, sabe, você se acomoda. Então foi muito disso. Acho que as duas coordenações, quando eu virei coordenador, foi acho que o maior desafio. Eu tenho um desafio maior agora que eu sou diretor de escola, em outra escola. É um desafio também, e é um aprendizado novo também. Mas uma coisa eu te falo, eu sou a mesma pessoa que entrou aqui em 1995. Quem me conhece sabe que eu sou a mesma pessoa e não mudei. Não que eu não mudei algumas coisas, mas o perfil é a mesma coisa. Ah, que bom, né? É bom. Essa evolução de professor, coordenador e agora, enfim, diretor. Agora diretor. E é o que eu queria tanto. Começou nem querendo ser professor. Não, eu já sou diretor de escola. Olha que coisa. Olha, nossa. Sou um bom diretor, viu? Imagina. A minha escola, eles gostam de mim. Que projetos ou atividades você mais gostava de desenvolver na escola com os alunos? Eu gostava aqui de feira cultural e feira científica, projetos eu acho muito legal, sabe? Porque projeto ele faz com que o aluno se aproxime de você e você vai para a parte prática, por exemplo. Eu acho muito legal isso, você trabalhar projetos. Então, vários projetos, principalmente as feiras culturais. Eu tive duas feiras culturais que eu fiz com o professor Edson Barbosa, que vocês já entrevistaram aqui, eu acho. Não sei. Entrevistaram o Edson Barbosa. Ele é meu padrinho. O Edson Barbosa, eu e ele montamos duas feiras culturais aqui e trabalhamos juntos. Numa vez a gente trabalhou sobre os biomas do Brasil, principalmente sobre floresta e o cerrado. Foi muito legal. Foi muito bonito. E depois a gente trabalhou sobre a evolução da energia, desenvolvimento e evolução da energia, que também foi um trabalho muito bacana. Você vê o aluno se aproximando, o aluno se aproxima de você. Eu acho que quem não gosta de projeto dentro de escola tinha que repensar, porque ele aproxima o aluno do professor. Na PEI, por exemplo, já como coordenador, eu gostava muito das eletivas. Então, como eu era coordenador geral e a eletiva era minha responsabilidade, eu amava ir nas eletivas. Então, eu participava. Participava mesmo, hein? Eu ia lá para ver, mas eu participava mesmo, tá? Porque eu gosto muito, eu acho que tudo aquilo que aproxima é muito bacana. Eu acho que tem que valer a pena. Eu acho que ajuda muito, inclusive no desenvolvimento da aula, por exemplo. Sim. E além disso, as eletivas também fazem que outros alunos se conectem com alunos de outras turmas. Com outra turma. Eu acho que a escola, assim, eu penso a escola como um lugar de aprender e de conhecer. É uma escola, é um lugar, um espaço de movimento, de dinamismo. Então não é um lugar parado, fechado. Eu acho que a gente tem que fazer acontecer. Eu acho que a escola é um espaço de cultura, um espaço de criação de cultura. Eu acho que ela é uma coisa que vive em movimento.
E se ela vive o movimento, se você consegue trocar ideia com outros colegas de outras salas, de outras turmas, eu acho isso fantástico. Professores de áreas diferentes, sentando, conversando, projetando, fantástico. Eu acho que isso faz crescer as coisas, entendeu? Na sua opinião, qual a importância dessa escola para a vida? Eu acho que tudo. Primeiro, assim, não é só essa escola, eu acho que todas as escolas. A escola, hoje, a escola é um espaço de aprender. A gente tem que entender que a escola é um espaço de aprender. Eu acho que a escola é um templo sagrado, na minha visão, assim, eu acho que a escola é um templo sagrado. A sala de aula é um templo sagrado, é um lugar de aprender, um lugar de crescer, um lugar de evoluir. E a escola para a comunidade ela é fundamental. E hoje ela é um espaço de proteção, de segurança, de acolhimento, é um espaço de desenvolvimento. Porque eu costumo até falar para meus alunos, que eu tenho alguns alunos que eu dou, como eu ainda dou aula, eu falo para meus alunos assim, cara, desfrute desse lugar, porque esse lugar uma hora acaba para você. Quando você estiver saindo no terceiro, quando você tiver uma dor de barriga, quando você estiver precisando de um acolhimento, ele está lá. Você pode até ir, mas você vai falar assim, puxa, eu devia ter valorizado mais. Então a escola é um espaço para isso. Hoje em dia, diferente de quando eu fui aluno, hoje eu vejo a escola, os professores, por exemplo, fantásticos. Eu falo para os meus alunos, falo assim, gente, vocês tinham que dar graças a tudo que vocês imaginam de Deus que tem por aí. Porque assim, hoje, se você precisa de uma opinião, por exemplo, eu quero fazer um curso, você vai no professor e fala, eu estou precisando fazer um curso, o que você acha? Ele vai te dar sugestão, ele vai te encaminhar, ele vai orientar você. Na minha época não tinha nada disso. Tanto é que na minha época, só para vocês terem uma ideia, eu queria ser engenheiro. Mas só que louco. Eu queria ser engenheiro porque eu trabalhava na Bosch, eu queria ser engenheiro mecânico, que era uma profissão na época que era o Aldo Borogodó. E eu sempre fui um aluno, eu achava que eu acho que eu nunca me valorizei muito quanto aluno. Sim. Eu fui me valorizar depois na faculdade, nos últimos anos da faculdade, depois que eu virei professor. Eu acho que eu não me valorizei tanto quanto eu deveria. Depois eu descobri que eu tinha uns poderes assim, de observação que até então eu não me tocava. Então é a evolução sua, sabe? Aí eu queria fazer engenharia. Cara, engenharia, obviamente, você vai fazer o vestibular, matemática é o carro-chefe da coisa. E por incrível que pareça, eu gosto de matemática. Sou professor de história, eu gosto de matemática. Aí fui fazer o vestibular. Resultado, não passei. Mas a minha pontuação no vestibular, ele me dava a chance de, se eu tivesse feito inscrição, de entrar em engenharia civil. Engenharia civil, os 2 anos da engenharia civil, como de toda a engenharia, é básico matemática. Cálculo integral 1 e integral 2. Então, os 2 anos praticamente é básico de matemática. Terceiro, que você vai mais para a área específica, se é civil, se é de alimentos, se é engenheiro químico, se é engenheiro florestal, você segue uma outra linha. Mas os 2 anos é básico. Aí depois que passou tudo isso, aí me falaram assim, pô, por que você não fez para engenharia civil, depois dos 2 anos que é básico, depois você mudava para engenharia mecânica? Eu falei, pô, eu não sabia. Mas aí eu fiz 1 ano de matemática, eu fiz faculdade de matemática 1 ano. 1 ano fiz matemática. Aí depois, assim, gosto de matemática, gostava muito de matemática. Aí eu não sei porquê, num determinado momento, acho que fala assim, veio uma luz e falou assim, você precisa saber um pouco mais sobre cultura, sobre política, sobre história. Aí eu tranquei matemática e fui fazer história. E me apaixonei pela história. Até hoje. E até hoje. Trajetória assim, engraçada, né? Não, para você ver que, na verdade, um conselho que eu dou, fique aberto às novas propostas, às novas ideias, não se feche, fique de ouvido aberto, fique de olho aberto. Oportunidade não passa toda hora, a oportunidade não fica assim, me leva. Não, a oportunidade ela vem e fala assim, oi? Se você falar, ela vai embora. Pode ser que ela volte? Pode, mas fique atento. E não se feche, busque informação, busque conhecimento, busque experiência, busque tudo isso e fique aberta para as oportunidades, para as coisas da vida. Às vezes passam e a gente deixa passar, é igual um trem que vai embora. Depois você pode até pegar o outro trem, mas não é
o mesmo trem não te leva para o mesmo lugar. E se você pudesse assim, deixar uma mensagem para os alunos, qual que você deixaria? Os professores também, Alunos e professores. Para os alunos, aproveite, desfrute, busque, não se feche. Eu sei que às vezes quando a gente fala assim para o aluno, o aluno quando é adolescente, ele não é que ele é questionador, ele acha que tudo é obrigação. O professor tem uma visão diferente por causa dos anos de experiência. Às vezes porque pelo que a gente passou, a gente acha, por exemplo, que ele não precisa seguir o mesmo caminho, mas também eu dou uma dica aos professores e aos mais velhos. A experiência de cada um é a experiência de cada um. Às vezes a gente tem que cair, às vezes a gente tem que se machucar, às vezes a gente tem que tropeçar. É óbvio que não precisa, é óbvio que a gente quer proteger todo mundo, a gente não precisa de sofrer. Mas é a experiência de cada um, a experiência de cada um. Aos alunos eu acho que ele tem que desfrutar desse momento e desse espaço. Esse espaço é o lugar que vai acolher, é o lugar que vai proteger, é o lugar que vai dar um caminho para ele. Talvez ele não entenda agora, talvez ele não consiga enxergar agora, mas lá na frente ele vai ver o quanto isso foi importante. Eu acho que isso é fundamental. Confie no seu professor, confie na equipe gestora da escola. Ninguém está aqui para te prejudicar. Eu costumo falar para meus alunos, às vezes eu sou diretor da escola, eu falo, eu cheguei dentro, eu falei assim, filho, você acha que eu acordei 5 horas da manhã, não tinha nada para fazer, eu falei assim, vou bolar um plano para prejudicar os alunos do 3º ano? Não, filho, muito pelo contrário. Se às vezes eu sou chato, é porque eu quero o teu bem. Se às vezes eu pego no teu pé, é porque eu quero o teu bem. Eu vou te dar abraço? Vou te dar carinho, vou te dar respeito, vou te dar atenção, eu vou. Mas eu também vou falar não para você. E você tem que aprender a ouvir o não. Não significa que você tem que abaixar a cabeça e nunca mais. Não existe nunca mais. Eu sou um exemplo disso. A minha vida poderia tomar outros caminhos, tantos. Porque da minha casa eu fui o único que fui para a faculdade. Da minha casa eu fui o único que está na escola até hoje, né? Não saí da escola até hoje. Desde meus 7 anos de idade até hoje estou na escola. Eu estou com 58 anos, é muito tempo. Então eu aconselho os alunos assim, viva a escola, viva. Eu costumo dizer assim, só tem história para contar quem vive. Sim. Quem não vive não tem. Quem não vive o momento, quem não vive a aventura desse momento, não tem história para contar. E aos professores. Os professores assim, ame o que você faz. Ame o que você faz. Eu acredito assim, por mais que às vezes um pode falar assim, eu estou aqui por dinheiro. Você pode até falar que é por dinheiro e realmente a gente é trabalhador, a gente precisa ganhar salário. Mas não é só por dinheiro. É muito mais do que isso. Aos professores eu aconselho ou falo assim, continue a sua luta. Continue a sua batalha. Continue amando o que você faz, continue se dedicando, porque cada aluno que você vê sorrir é uma parte sua que está sorrindo. Cada aluno que você vê triunfar é uma parte sua que triunfou. Cada aluno que você vê indo para um caminho que você fala assim, puxa, que bacana, é um lado seu, uma parte sua que está ali. Então, os seus alunos são tesouros que você está não enterrando e guardando e escondendo, não. Você está entregando a outros. E que você entregue cada vez mais alunos melhores, pessoas que pensam, pessoas que saibam falar, que saibam refletir, que saibam dizer não e o porquê está dizendo não, mas também que sabe acolher, que sabe amar, que sabe compartilhar. Então, aos professores, assim, continue. Você é fundamental porque eu sou fundamental, porque eu sou professor. E eu amo o que eu faço. Eu amo essa escola, eu saí daqui, mas eu não saí daqui, né? Parte de mim foi para outro lugar e essa escola foi que me ensinou a ser professor. Se hoje eu sou o profissional que eu sou, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, é essa escola que me deu tudo isso. E se eu sou isso, qualquer um pode ser.
Se hoje eu sou diretor de escola, qualquer um pode ser. Não existe não pode, não existe não é permitido. Existe sonho. E só realiza ou concretiza quem o quê? Quem sonha. Sim. Então, sonhe. O sonho é o princípio e o começo de grandes realidades e grandes conquistas de vocês. E uma coisa que eu queria falar também, que o seu amor assim, pela vida, pelas profissões que você teve até esse ano é muito nítido, e isso é muito lindo, porque não são todas as pessoas mais que têm esse amor, assim, sabe? Eu vou falar uma coisa pra você, assim, eu não sei se é uma coisa que é meu, de dentro, como eu sou. Quem me conhece sabe como eu sou. Aqui talvez tenha muitos alunos que os pais foram meus alunos. Você entendeu? Eu conheço cada poeirinha desse lugar, eu conheço cada espaço vazio, cada respiração daqui eu conheço. Então, assim, essa escola pra mim, eu amo mesmo, sabe? Tem gente que fala assim, eu amo, porque essa escola me ensinou a ser quem eu sou. Se hoje eu sou professor, se eu sou um bom professor, se eu sou um bom diretor, foi daqui que isso foi alimentado. E assim, e as pessoas, e todo mundo, assim, a comunidade. Graças a Deus aqui no bairro eu ando tranquilo, não sou daqui, mas aqui é como se fosse minha segunda casa. E eu espero estar sendo convidado várias vezes para outras coisas. Com certeza. E quando me chamar, eu sempre vou estar atento, sempre eu vou reservar um espaço para isso. Porque eu acho que minha história não acabou. Sim. Nunca vai acabar. E foi algo que começou assim, de repente, né? Você nem queria fazer e algo. Menina, você tá vendo como é que é as coisas? Então eu falo pra você, liberte-se. Sim. Permita sonhar. Se você não sonha... É isso. É isso. Eu não falo Obrigada. bastante, imagina. Adorei, foi muito bom. Obrigada. Muito Obrigado. obrigada. Obrigado por esse momento. Obrigado pelo respeito, por me chamar. Quando vocês chamam as pessoas, vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo para elas. Eu ainda estou nativa, mas, por exemplo, meus amigos que já aposentaram, o quanto foi talvez importante para elas voltar e ser chamado. Eu brinco assim, brinco não, e isso é fato. Como que você alimenta a memória? Contando, falando sempre. Então a memória histórica, qualquer tipo de memória, ela só deixa de existir quando a gente deixa de falar, quando a gente deixa de contar. Então quando a gente conta, e esse era um sonho meu, criar um centro de cultura, centro de história aqui de memória histórica da escola, quando eu estava ainda como coordenador da PEI. Fizemos uma eletiva com a professora de história e com a Grazi. Eu vi essa eletiva. Eu tava. Tinha até o Anderson falando aí. Porque na verdade aquela eletiva lá foi uma ideia minha que coloquei para elas. Eu falei que elas tinham que trabalhar, tinha as fotos antigas aí. Sim. É mesmo. Tem até algumas respostas. Foi uma ideia minha, eu queria que elas trabalhassem, mas enfim, vocês estão realizando aqui. Foi legal. Eu vi. E é isso. Tá bom.